Você sabia que pode se curar com apenas 3 palavras? Hoje vou te dar um segredo espiritual incrível, poderoso e fácil, e também vou te contar, se Deus quiser, como fazer isso. No nível fisiológico, isso tem um impacto fortíssimo no seu corpo. Portanto, hoje vamos ver algo muito holístico, tanto no nível espiritual, emocional, fisiológico, físico, que a ciência comprova. Ouça com muita atenção. Primeiro vou te dar um pouco de contexto. É preciso entender que Deus te dá uma força incrível, muitas mesmo, mas uma especial e particular, que é a força da sua palavra, da sua boca. Você precisa saber que pode se curar e curar os outros com a sua boca, falando. E hoje vou me concentrar basicamente em 3 palavras. Vamos fazer, se Deus quiser, uma meditação guiada. Muito simples, muito fácil, mas muito poderosa. E também vou te explicar, ao longo do vídeo, algumas dicas, algumas sugestões para conseguir a cura. O único que você precisa é de si mesmo. Sem remédios, comprimidos ou qualquer coisa externa, apenas você, em um lugar calmo, sem incômodos, falando, refletindo e respirando. Veja como este vídeo pode, se Deus quiser, mudar sua vida para melhor. Eu adoraria que você me contasse, e eu acabo esquecendo, já te digo desde agora, que você me conte nos comentários. Como foi para você? Você pode repetir isso várias vezes ao dia e na semana, se te fizer bem. Isso obviamente não tem contraindicações. Se você fizer, faça de forma ordenada e moderada, é claro, mas se Deus quiser, será uma bênção. Primeiro, antes de te dizer quais são essas 3 palavras, eu preciso te dar um pouco de contexto. São 3 palavras em hebraico. Vou te dar um pouco de contexto. Como você provavelmente sabe, o povo judeu, o povo israelense. Ficamos muitos anos como escravos no Egito sob um regime ditatorial muito severo e muito cruel. E Deus, graças a Deus, nos libertou. Sob a orientação de Moshe Rabbeinu Moisés, nosso grande líder e rabino, saímos do Egito para depois entrar mais adiante, depois de 40 anos no deserto, na terra de Israel. Muito bem, isso obviamente eu resumi para você de forma muito sucinta, mas quero te contar que quando Deus nos tirou do Egito, logo depois, Deus diz um versículo que vou te contar de forma livre. Está no livro do Êxodo, que basicamente diz que Deus não vai nos dar as doenças que houve no Egito. E depois termina, porque eu sou Deus teu curador. Em hebraico seria Ani é eu, Ani, Ayen é o nome de Deus, Ayen é o nome, mas agora não dizemos o nome de Deus, o nome sagrado de Deus, dizemos nós, judeus. Quando mencionamos, por exemplo, em uma explicação, dizemos a palavra Ayem, que é o nome, que é obviamente o nome divino sagrado de Deus. Das 4 letras, Ani, Ayem, Rofesha, teu sanador, médico e curador. Ou seja, e essas 3 palavras têm uma força de cura impressionante, mas obviamente não apenas por dizê-las, com certeza têm um efeito espiritual incrível. Dizer Ani, Ayem Rofesha, parte de um pazu com o nome de Deus, é suficiente, pois Deus nos entende assim, Ani Ayem Rofesha. Mas, acima de tudo, eu vou te explicar o que quero te explicar. Se Deus quiser, a força que isso vai ter no momento em que você entender o que está dizendo e o poder que isso tem. E o quão simples é que, se Deus quiser, o efeito será muito benéfico e abençoado. Muito bem. Então, o que dissemos sobre esse pasuk, esse curador ou versículo em espanhol? O que significa? Deus não colocará sobre nós as doenças do Egito se ouvirmos sua voz e fizermos sua vontade. Claro, se Deus quiser que tenhamos o mérito, aproveito para fazer uma tefilá, uma reza, uma oração. Vocês também podem fazer uma oração comigo. Que tenhamos o mérito, que nós e nossa descendência, junto com toda a humanidade, tenhamos o mérito. Cada instante da nossa vida. Fazer a vontade de Deus, o Criador, com muita alegria e de bom coração. Fazer nosso tikkun, nossa correção espiritual. Por longos dias e longos anos, trazendo bênçãos para todo o mundo, sendo o melhor. Como se diz o melhor? Ebed Hashem se diz em hebraico o melhor servo de Hashem, por assim dizer. O melhor servo de Hashem neste mundo. Para cada um de acordo com seu ponto específico em hebraico, sua missão específica, cada um é único e cada uma é única. Não existe alguém como você hoje, não houve ninguém como você no passado e não haverá ninguém como você no futuro.
Você é única, você é único, sua missão é única, única no mundo. É como sua impressão digital, sua missão é única. E não pense que existe apenas uma grande missão. Claro, com certeza você tem uma grande missão a cumprir em nível geral, mas essa grande missão se diversifica e se ramifica em mini-missões. Cada momento da sua vida é uma chance de cumprir sua missão. Ou seja, um bom dia com um sorriso, servir um copo d'água, aconselhar um amigo com um bom conselho, dar o melhor de si a cada instante da sua vida. Essa é a sua grande missão. Sua grande missão se diversifica e se ramifica em muitas pequenas missões a cada instante da sua vida. Que tenhamos mérito de cumprir a vontade de Deus com alegria e bom coração. Bom, portanto, se ouvirmos as vozes de Deus, fizermos a vontade de Deus, obviamente Deus vai tirar todas as doenças que houveram. Em Mitzraim, que em hebraico é Mitzraim, Egito, e porque diz Ani Hashem Refeja, eu sou Deus, teu curador. Muito bem, a palavra Egito também é explicada pelos nossos sábios cabalistas. Tudo o que eu te digo é muito importante. Você tem que ir juntando tudo como um quebra-cabeça para entender a força do que vamos fazer nesta meditação, neste exercício, que já agora, no momento em que falamos sobre isso, já, se Deus quiser, também está ativando. Por quê? Porque seu coração está se abrindo, se Deus quiser, para compreender o que digo, que é a palavra de Deus, a Torá, e também sua mente está entendendo novos conceitos, com certeza, e sua sensibilidade está se abrindo como uma flor que se abre para si mesma. Deus quer receber a luz, a bênção e o amor de Deus, portanto continuamos. Mitzraim é o Egito. É preciso saber que Egito não é como em inglês Egypt ou Egito, que são palavras por uma convenção social, assim se chama o país Egito, ou em inglês Egypt. Muito bem, Mitzraim. É preciso saber que o hebraico não é apenas mais um idioma. Obviamente, em hebraico é chamado de Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que é a língua na qual Deus criou o mundo em seu tempo e a cada instante. Deus cria o mundo porque Ele não apenas criou o mundo quando o criou no começo, mas Deus cria o seu mundo a cada instante. Como? Com 22 letras em hebraico, o alfabeto hebraico. As 22 letras do hebraico são as letras da criação deste mundo que Deus cria a cada instante. Portanto, por exemplo, seu nome em hebraico, se você tem um nome em hebraico, cada letra tem uma repercussão espiritual muito forte para a sua alma. Na verdade, entre parênteses, em Israel High, que é a minha comunidade, se você ainda não entrou, eu te convido com muito carinho para participar. É uma comunidade espetacular. Oferecemos cursos com especialistas de várias áreas que dominam seus temas, é espetacular. Cursos, encontros no Zoom. Tem um número de WhatsApp onde você pode me fazer perguntas, você pode ter um contato comigo para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Encontros comunitários na internet, cursos que você pode acessar na página da comunidade e aproveitar cursos sobre diferentes temas. Também há cursos em hebraico, como mencionei. Impressionante, espetacular. Obviamente, se você é membro e faz parte da associação dos membros, obviamente esses cursos ou esses encontros não têm nenhum custo, portanto, é espetacular. Por que mencionei isso? Porque lembrei que, se Deus quiser, vai acontecer. Um curso sobre os nomes, a repercussão dos nomes em hebraico, o significado dos nomes em hebraico, portanto, espetacular. Então, bom, eu te convido, se Deus quiser, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você tem tanto um número de WhatsApp, onde pode fazer perguntas, é o meu número comunitário do WhatsApp, e também tem um link, um enlace, onde você pode escrever e pedir informações. E se Deus quiser, seguir em frente para fazer parte e ter o mérito, se Deus quiser, de ser membro da nossa amada, da nossa querida comunidade, Israel High. Muito bem, continuamos. Portanto, Deus cria o mundo a cada instante. Com 22 letras em hebraico, espetacular. Portanto, quando falamos em hebraico, é como se estivéssemos tocando teclas espirituais. Teclas espirituais. Se você pensar de forma gráfica, de forma figurativa, é como se existissem teclas espirituais. São as letras em hebraico, quando falamos em hebraico, e há um fio que conecta a raiz espiritual do que estamos dizendo ou da boa intenção que temos. E isso realmente repercute em todos os mundos espirituais, o mundo material. São coisas muito cabalísticas, muito profundas, para que você entenda que cada aspecto da sua vida tem um significado incrível desde que faça tudo direito. Infelizmente não é seu caso, mas alguém que infelizmente escolhe não fazer as coisas direito, também há repercussões muito negativas. Deus dá à sua humanidade, a nós, o livre-arbítrio, a livre possibilidade de escolher o bem, se Deus sempre quer o bem. Em hebraico se diz, e escolherás a vida.
Há um versículo que nos ordena que escolhamos a vida, que escolhamos o bem, mas Deus também coloca, diz o versículo, Deus coloca diante, estou dizendo de forma livre. Deus nos apresenta a vida e a morte, o bem e o mal, e nos orienta, escolha a vida. É importante lembrar que sempre temos a opção de escolher o bem, se Deus quiser, mas infelizmente nem todos fazem isso. Ou seja, todos nós temos a possibilidade de escolher o bem ou o mal, sempre. Mas infelizmente há pessoas que escolhem o caminho negativo, mas essa pessoa escolhe isso. Mas se Deus quiser que escolhamos sempre o bem, portanto, agora indo um pouco mais fundo, dando um zoom, indo um pouco mais nos aprofundando no que quero te ensinar nesta meditação, vamos fazer assim. Primeiro, antes de entrar na meditação, vou te explicar um pouco sobre o que acontece quando, se quiser, você sempre se senta bem. Mas o que acontece se você não se sente bem? Tanto no nível físico, emocional ou espiritual, você sente um mal-estar? Muito bem, é preciso entender que no nível espiritual Deus vem em primeiro lugar, Deus te ama, Deus confia em você e Deus quer o melhor de você. E Deus te abraça a cada instante e te conduz a cada momento. O Criador te leva ao seu melhor lugar, obviamente, como eu disse antes. Depende de você se você faz um lugar para Deus, se você dá esse espaço para Ele. Como se diz na Cabala, existe um conceito chamado Kli e Or. Kli é recipiente, receptáculo, e Or é a luz que entra no recipiente. Portanto, basicamente, Deus quer constantemente nos dar luz, que é luz em um nível figurativo, que significa bênção, abundância, tudo de melhor. Mas, obviamente, isso tem a ver, como eu te disse, com o nosso livre-arbítrio, nossa possibilidade de escolher a vida, de escolher o bem. É o recipiente que temos, se a pessoa, se Deus quiser, está alinhada para fazer a vontade de Deus, ela tem constantemente um recipiente, um Kli gigante. Por quê? Porque faz a vontade de Deus e dá muito espaço para Deus de forma figurativa. Para que a abundância entre em você, seus entes queridos e família, se Deus quiser, se for alguém muito justo, uma pessoa muito excelente, também em seu bairro, ou cidade, ou país, ou no mundo inteiro, ou em todos os mundos, obviamente, a repercussão que nós temos. É preciso saber que o ser humano, nós que estamos no mundo mais baixo que existe, que é o mundo material, se nós fazemos a vontade de Deus, podemos chegar espiritualmente a níveis mais elevados. Que os anjos, seres espirituais muito maiores que o planeta Terra, realmente existem. Para que você imagine, para que você tenha uma ideia do que estamos falando, um anjo é uma energia espiritual. Ou seja, estamos falando que o ser humano, alguém pequeno como eu ou como qualquer pessoa, um ser humano de carne e osso que deseja fazer o bem e a vontade de Deus, fale corretamente, ajude os outros e a si mesmo, converse com Deus, e isso faz com que seja alguém acima de um anjo em nível espiritual. É impressionante. E Deus dá esse presente de escolher o bem para cada um de nós. Portanto, obviamente, se o nosso Kli é grande, damos espaço para que a luz de Deus entre. É impressionante, pense. Nossos sábios dão um exemplo espetacular, breve e ilustrativo. Pense em alguém, dois vizinhos, um vizinho se levanta e é um dia lindo, abre as cortinas, o sol entra pela casa, a casa está iluminada, parece uma foto de uma revista de decoração, uma maravilha. Os feixes de luz entram, as sombras, e o sofá e os quadros brilham. O vídeo do quadro impressionante, a joia que está aqui em cima da mesa, isso e aquilo impressionante, com brilhos e luzes, espetacular. Seu vizinho se levanta. O que foi? As cortinas estão fechadas e, infelizmente, a casa está escura. O vizinho reclama. Por que minha casa está escura? Se abrir as cortinas, o sol entra. Isso é um nível gráfico, mas nossos sábios cabalistas de alguém, obviamente, que faz o bem, obviamente. Está cheio de luz, é como o exemplo que dissemos antes, abre sua casa e a luz entra. Mas alguém que faz o mal, que Deus não permita, é como se trancasse, é como se colocasse armaduras de aço entre ele e Deus. Portanto, por mais que Deus queira dar-lhe luz, obviamente, quando o sol nasce, o sol não diz, bom, vou escolher este é uma boa pessoa e este menos, não. Deus tem um anjo que se chama Sol e Lua, e tudo isso que é, como dissemos antes, um anjo é uma energia espiritual. Os astros são anjos e o vento é um anjo de Deus para nos dar brisa e para nos dar... É incrível.
Pense que nossos sábios explicam que cada grama, cada pasto que existe em um jardim tem um anjo particular, um anjo privado, que a cada instante diz para ele: cresce, cresce, cresce a cada instante. Pense como isso é incrível. Deus, em sua misericórdia, até mesmo para cada grama, dá um anjo que diz: cresce, 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 cresce. Impressionante. Portanto, anjos, infelizmente muita gente fala anjo, imagina como nos desenhos animados, isso obviamente está muito distante da realidade. Anjos são forças espirituais de Deus para tornar nosso mundo e outros lugares melhores. Anjos. Portanto, obviamente os astros são anjos de Deus, como dissemos, o vento, há uma infinidade de anjos de Deus que nos rodeiam. Portanto, quando o sol nasce, obviamente o sol dá sua luz para todo o mundo inteiro. Portanto, graficamente, obviamente Deus, diferenciando infinitas vezes, obviamente Deus que ama a sua humanidade, quer dar bênção ao mundo inteiro, mas de quem depende receber essa luz? De nós, de ter uma casa com as cortinas abertas, ou seja, um clínico, um recipiente aberto para receber a luz de Deus por meio de boas ações, palavras, pensamentos e ajudar os outros a melhorar? Muito bem, então isso é muito importante como introdução para que você entenda que Deus dá bênção e cura para o mundo inteiro. Mas o que ocorre quando alguém não está bem? Quando alguém não se sente bem, ou talvez você não se sinta bem, o que está acontecendo? É preciso entender que, obviamente, aqui há um chamado de Deus, é como uma espécie de alarme. Se alguém se sente um pouco mal, o alarme é pequeno. Se sente pior, o alarme é um pouco maior. Mas, basicamente, é um alerta para nos dizer há algo que não está indo bem, há algo que não está indo bem. Pense se alguém, por exemplo, alguém comeu algo ruim, comeu algo estragado, comeu com pressa no trabalho, nem pensou, usou o computador e comeu, que é, entre parênteses, algo muito negativo de se fazer, comer olhando para o computador. É preciso comer com consciência, fazer bênçãos. Nós judeus fazemos bênçãos antes de comer ou beber, e quando terminamos de comer e beber, também temos bênçãos. Sempre grato a Deus pela abundância concedida. Cada bênção é específica conforme o alimento, bebida, água ou outro item. Muito bem, entre parênteses. Por isso, é importante comer conscientemente. Mas vamos ao exemplo que eu te dou. Alguém está olhando para o computador e come algo estragado. Pense o que aconteceria. Que Deus nos permita, se lhe faz mal e começa a causar dano no estômago e no corpo e a pessoa não se sente mal. Tudo está perfeito. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, mas o que acontece se não teve alertas prévios? De repente, o mal-estar surge e ele pensa como isso pode ser horrível e perigoso. Por isso, Deus nos dá pequenos alertas. Está sentindo um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor no pescoço, um pouco disso? Bom, talvez haja algo que eu não esteja fazendo direito, talvez se eu trabalho em um computador, talvez minha postura não esteja correta, não estou ereto. Preciso pensar, talvez trocar a cadeira, usar a almofada ou prestar mais atenção à postura. O que devo fazer? Talvez comi algo errado, isso ou aquilo. Deus sempre te dá insinuações, pistas para você parar, refletir e melhorar. Portanto, é preciso saber que, assim como o mundo está indo para a sua perfeição, de modo geral, o mundo caminha para a sua perfeição. Obviamente, a perfeição tem, como se diz em hebraico, aliot e eridot, subidas e descidas, mas sempre a tendência é sempre para a perfeição total. Se Deus quiser, e nós estamos indo nesse sentido, se Deus quiser, obviamente. Assim também a nível particular. Nosso corpo tende à cura, como dissemos, eu sou Deus, teu curador, portanto, quem te cura? Deus te cura. Mas Deus apenas te dá a possibilidade de escolher como comer, como beber, o que beber, quando comer, quando beber. Claro, não. Portanto, aqui é preciso entender que, primeiro, o mal-estar ou a doença não é uma casualidade. Não é que a doença caiu de repente sobre a pessoa, né? De repente atacou um vírus, a atacou. Nem sempre há uma causa anterior. Pode ser má alimentação, sono ruim ou, emocionalmente, relacionamentos ruins. Podemos falar disso em nível físico ou emocional, espiritual, em todo tipo de área. Sempre é o mesmo, sempre há uma origem. Como dissemos, vamos dar o exemplo, outro exemplo que acho muito claro. Alguém começa a tossir muito bem,
Um médico convencional pergunta: o que está acontecendo? Tenho tosse e sou professor, não consigo dar aula. Bom, tome este xarope que vai acalmar a tosse. Tudo bem, essa pessoa toma o xarope, pode ser que melhore um pouco. Após alguns dias, a tosse retorna ainda mais forte. E o médico vai e diz: vou dar outra dose, tome. Pode melhorar por alguns dias, mas depois o médico retorna com tosse pior. O que está acontecendo aqui? O médico não é um médico que realmente entende que aqui existe uma causa para o problema. Ou seja, existe um sintoma que é a tosse. Isso é a parte externa que se vê, é a tosse que ele tem. Mas há uma origem e uma raiz para o sintoma, um problema que precisa ser resolvido. É como quando você vê uma árvore, obviamente embaixo da árvore existem raízes, portanto existe uma raiz para o problema. Portanto, se o médico começa a perguntar, ele diz: onde o senhor mora? Ok, onde o senhor trabalha? E pergunta: alguém fuma no seu trabalho? Sim, há um fumante que quer parar faz tempo. Nos intervalos ele fica junto à minha janela. E realmente... Bom, entendi. Ou seja, o problema pode vir daí. Onde o senhor mora? É térreo. Perto da rua? Sim, minha rua é muito movimentada, tem muitos carros. E é uma cidade que o médico também sabe, que se caracteriza por ser muito movimentada. Muitos carros têm escapamentos soltando fumaça preta, o que é muito negativo. Portanto, o médico entende: bom, aqui o problema não é um xarope que eu vou dar para tapar o problema. O que você precisa é mudar o contexto, ver como podemos fazer no seu trabalho ou na sua casa. Consegue dormir em um lugar mais afastado do primeiro quarto? Não sei. Começar a estudar o caso e como ajudá-lo a resolver o problema, mas a causa não é única. Ou seja, o xarope importado não vai ajudar. O que ele faz afinal? O xarope basicamente serve para tamponar, vem uma substância de fora que basicamente tampa o problema. O problema persiste, pois ainda sinto o cheiro de fumaça dos carros e do colega fumando. E portanto o problema continua existindo. E ele toma um xarope que apenas tapa o problema, tapa a raiz. Portanto, o problema está lá dentro e não é resolvido. Portanto, é muito importante entender que, quando há uma doença ou um mal-estar, precisamos ir até a raiz. E a raiz nunca é uma pílula ou uma substância externa. Entre parênteses, o que estou dizendo são conceitos gerais de cura natural, mas obviamente ninguém que está. Por exemplo, agora, se você está me ouvindo, está em um tratamento específico com um médico em quem você confia, obviamente, o que eu te digo não substitui o que você está fazendo com um médico em quem você confia. Obviamente, esses são conceitos muito importantes de serem entendidos, mas cada coisa depende do seu caso. De qualquer forma, você precisa saber disso. Mas isso não substitui um tratamento que você pode estar fazendo com um médico de confiança. Isso não fecha o parêntese, é muito importante saber disso. Continuo. Portanto, aqui o que vamos fazer é ir às raízes, tanto em nível, como te contei, este exemplo é um exemplo puramente de cura natural física. Quem está com tosse, por exemplo, está com tosse, certo? Agora vamos para a nossa meditação, eu acho que isso é muito importante. Todas as introduções que eu te falei, porque quanto mais introdução eu te der e mais você entender o que eu estou te dizendo, a meditação, e se Deus quiser, terá um impacto ainda maior no seu futuro. Então eu te convido a até mesmo rever este vídeo e ouvi-lo novamente. Se esquecer o que falei sobre meditação, é importante ouvir novamente. Medite com total consciência do que faz. A meditação também vai para um plano muito espiritual. Também, obviamente, estamos falando de um versículo. O que significa um versículo? Cada versículo da Torá é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como dissemos, é criação. É criação. É como se fosse o DNA do mundo, para dizer de uma forma, é criação. Portanto, agora vou te convidar a ir direto à raiz, que a raiz das raízes, obviamente, é o Criador. Deus é o Criador, Deus. Se você quer se dirigir a alguém para pedir ajuda, realmente, o primeiro é ir a Deus, ao seu Criador. Como dissemos, Ele te ama, confia em você e espera o melhor de você. Ele te dá a chave do fio do livre-arbítrio para que você escolha a sua vida. Portanto, sempre precisamos ir. No judaísmo sabemos disso, o tema chamado Emuná e Bitachon. Ter fé e confiança absolutas em Deus? Obviamente Deus é a origem de tudo, o Criador, a origem de tudo, inclui tudo, está acima de tudo. E obviamente é o nosso Criador que nos cria a cada instante com muito amor e muita esperança em nós.
Portanto, agora vamos fazer uma meditação muito simples e, se Deus quiser, muito poderosa. Muito bem. Eu te convido agora a ficar em uma posição confortável. Não fique muito ereto, para não sentir dor nas costas. Suficientemente ereto ou ereta, mas confortável. Muito bem, você pode ir um pouquinho para frente na sua cadeira. Convenientemente em uma cadeira, não em um sofá, porque o sofá geralmente nos joga para trás. Uma cadeira. Fique confortável, fique confortável. E basicamente o que vamos fazer agora é começar a respirar. Basicamente o que vamos fazer é inspirar. Pense como se você tivesse... A ação é como se você tivesse uma flor delicada e quisesse cheirar, aproveitar o aroma dela. Muito bem, peço alguns segundos, vamos inspirar. Retemos, você pode inspirar em 4 segundos. Retenha 7 segundos, ou menos se preferir, mas segure um pouco. E então, quando expirarmos, expiramos como se estivéssemos apagando uma vela. O ideal é expirar por cerca de 8 segundos, como se estivesse segurando uma vela por um tempo relativamente longo. Mais uma vez, inspiramos. Mais uma vez. Agora, esteja consciente e perceba se está mais calmo após as respirações. Agora vou explicar, em nível fisiológico, no que você está fazendo. Em nível fisiológico, quando fazemos esse tipo de respiração, e certamente imagino que você se sente mais calmo ou mais calma do que há alguns minutos atrás. O que você faz é ativar o seu nervo vago, que é o seu sistema parasimpático, que basicamente é o sistema responsável pela sua calma, pela sua digestão, pelo seu descanso. O nervo vago é o mais longo dos nervos cranianos, indo do crânio, passa pela sua garganta, peito, tórax e chega até os seus intestinos, e é espetacular. Ramificações incríveis do sistema nervoso em várias áreas do corpo podem ser ativadas. Na verdade, entre parênteses, se quiser, pode ver vídeos meus em que falo sobre esse assunto. Mas basicamente quero te contar que a nível fisiológico, o que você está fazendo é isso. Se vocês virem meus dedos um pouco pretos, é porque aqui dá para ver que regaram. E portanto, dá para ver que sai com um pouco de substância, um pouco preta da mesa onde estou filmando. Então, peço desculpas se vocês virem que meus dedos estão um pouco pretos. É por causa disso. A mesa de madeira está um pouco úmida aqui. Muito bem, vamos continuar. Saber disso é essencial. De que agora você ativou o seu nervo vago, portanto, em nível fisiológico, você ativou um botão. É como se fosse um botão verde da sua calma, que Deus te deu esse botão incrível que é se acalmar. Ao contrário do seu sistema simpático, que é o sistema nervoso que basicamente te alerta diante de qualquer situação de risco, ou fuja bolute. Pode ser qualquer situação de estresse, não só ser perseguido por um leão, Deus me livre. Basicamente, em qualquer situação de estresse, a pessoa, se não sabe como se acalmar, simplesmente ou enfrenta essa situação, entra em confronto ou foge. Esse é o sistema nervoso simpático. Portanto, nós temos que ganhar terreno, obviamente, quando estamos em situações normais. Tentar estar no sistema parasimpático, ficar tranquilos, ficar calmos e agir em nossa vida a partir de um lugar calmo e tranquilo. Muito bem, agora vamos entrar em um nível um pouco mais profundo da meditação, que é basicamente tentar pensar nessas 3 palavras. Ou você pode dizer em espanhol que Deus
Você pode até mudar um pouco a tradução literal. Você pode dizer, tu és meu curador, Deus, por exemplo. Você pode dizer isso, tu, Deus, és meu curador, ou o que combinar mais com o seu jeito de ser. Mas basicamente pode ser algo como, tu, Deus, és meu curador, ou Deus, tu me curas. O que soar melhor para você disso? Basicamente o conceito central é que Deus, o Criador, é o seu curador. E aqui, quando você pode continuar respirando, como eu te disse antes, ou simplesmente fechar os olhos, você pode colocar sua mão direita sobre a sua mão esquerda aqui, respirar e tentar. Vamos abordar dois aspectos. Um aspecto mais abrangente e um aspecto mais específico do que está te machucando. Se for físico, é dor. E se for mais emocional ou espiritual, então leve seu foco ou sua atenção para esse lugar mais espiritual ou emocional. Portanto, em um nível mais envolvente. Vamos imaginar. Você pode continuar respirando? Falo por causa da aula, mas o ideal seria que todos estivéssemos agora em silêncio, respirando. Portanto, o que eu vou fazer agora é guiar a meditação. Principalmente agora é para você, não tanto para mim, porque sou eu quem está guiando para você. E basicamente, o que você tenta nesta respiração calma é perceber como ela te envolve. Uma luz dourada que vem do alto, vem dos céus. Uma luz dourada, brilhante e agradável, muito agradável e brilhante. Um brilho bonito, não um brilho excessivamente forte, mas um brilho espiritual, dourado, lindo, que te envolve, que te envolve. E sinta que Deus, o Criador, te enviou este halo para você, este halo de luz para você, privado, particular para você. Que Deus, o Criador do Universo e de todos os mundos, de toda a criação, agora para você, que Ele ama e conhece exatamente muito melhor do que você se conhece. A você mesmo, a você mesma e a cada um de nós, a nós mesmos, Deus que nos cria e nos ama, te envolve com esse halo de luz dourada especial para você, com os componentes especiais para você, para te dar cura, te dar amor, te dar um abraço espetacular, que você sinta esse abraço e halo de luz enviados especialmente por Deus para você. E agora com essa sensação, obviamente siga respirando. Muito bem, excelente. Continue respirando e com essa sensação de um abraço envolvente. Tente levar como se fosse um foco de luz concentrada. Que Deus também está te enviando, que sai desse halo envolvente, chega a esse lugar. Por exemplo, se você voltar a um lugar físico, tente pensar que essa luz linda, cheia de amor, está a te. Se algo doer no seu corpo, você pode simplesmente apoiar sua mão sobre o local. Apoiar sua mão nesse lugar, apoiar sua mão nesse lugar. E tente de sentir que, por exemplo, dos seus dedos sai essa luz espetacular. Cheia de amor, cheia de um brilho incrível, de um amor absoluto de Deus por você, incondicional, incondicional, que te ama e confia em você, que você faça o melhor na sua vida. Muito bem. Agora, se for uma dor mais emocional ou espiritual, tente pensar qual é a emoção que te invade ou que te machuca. E tente levar essa luz para essa área para essa emoção. Preencha essa emoção com luz e amor. Se não conseguir de início, não se preocupe, pois isso vem com a prática. E peça a Deus ajuda. E essa é a parte mais profunda da meditação, que é conversar com Deus. Portanto, recapitulando, basicamente o que fizemos foi respirar e nos acalmar, ativar nosso nervo vago e sentir como Deus nos envolve com um amor absoluto. Uma luz espetacular, dourada, realmente espetacular. Depois, de forma mais focada, para um local específico do corpo, emoção ou espiritualidade.
iluminar esse lugar, essa ausência e essa carência com o amor de Deus. Vamos entrar no plano mais profundo e mais poderoso, que é ir à origem de todas as origens, que é Deus, o Criador. É importante pedir ajuda a Deus, não só na dor. O que vou te dar agora é basicamente te explicar o que é melhor você fazer. Na minha humilde opinião, é um segredo cabalista muito forte que nossos sábios explicam. Impressionante. Disse em hebraico, falar a sós com Deus, ter um encontro com Deus a sós todos os dias, em um lugar tranquilo, sem que ninguém te incomode. Com suas palavras, sem buscar eloquência, sendo você mesmo, você mesma, o que te dói, o que te alegra, o que você precisa, o que você quer. Peça orientação. Qual sua missão na vida? O que fazer com família, amigos, trabalho, estudos e o que te preocupa? Conselho a Deus, o que comprar e explique para Ele por que você quer comprar isso. Explique para Ele sem focar só em grandes temas ou algo espetacular. Claro, grandes temas são importantes. Missão na vida, propósito de vida, educação dos filhos, o vínculo com os pais, com os irmãos, com as irmãs, com os avós, colegas de trabalho, estudos, perfeito, excelente. Mas é preciso saber que nossos sábios nos explicam que com Deus podemos falar sobre as coisas mais pequenas. Há uma história espetacular que um grande rabino, seu principal aluno foi falar com o grande rabino, mas estava sem um botão. E o grande rabino perguntou ao aluno, querido aluno, você pediu a Deus para te ajudar a encontrar o seu botão que caiu? O aluno olhou como quem diz, não quero incomodar Deus com coisas tão pequenas. E o rabino disse, para Deus não existem coisas pequenas, Deus ama que você converse com Ele. Para Deus, tudo entre aspas pequena sua é incrível e espetacular. Sua conexão com Deus também é espetacular. Não existe grande ou pequeno. Com Deus, abra seu coração, abra seu coração. E isso eu disse com minhas palavras, como eu entendo o conceito do sim, esqueci do Sipur da história impressionante. Fale com Deus com suas palavras. Portanto, em nível de cura, explique para Deus, peça para Deus, por exemplo, que Deus te explique qual é a origem do problema. Se for emocional, qual é a origem, qual é o seu tikkun, qual é a sua correção, peça orientação. Se for físico, talvez esteja exagerando na alimentação. Cansaço, sono e relacionamentos, seja por vínculos ou tarefas. Se for emocional, também envolve os vínculos. Local de trabalho ou estudos. Só você sabe se está no caminho certo. Peça orientação a Deus, ou seja, em cada área da sua vida e no nível de cura. É preciso saber que você é um grande conjunto orgânico de moléculas e de emoções e de sensações e de tudo. Você é tudo. Quando falamos de cura, falamos de tudo, de tudo. Falamos de algo holístico, orgânico, integral. Peça ajuda a Deus, pois essa é a parte mais importante da meditação, que se Deus quiser, se você tiver constância todos os dias, tiver essa boa disciplina de fazer isso, você passa a receber bênçãos incríveis, físicas, emocionais, espirituais e de todo tipo, se Deus quiser. Muitas bênçãos. O fato de você se conectar com Deus, isso por si só já é a grande bênção. O vínculo com Deus é a grande bênção. Viva uma vida de Emuná e Vitajon. Emuná é fé absoluta em Deus. Vitajon é confiança absoluta em Deus. Que Deus nos ama, Deus confia em nós, Deus nos leva ao melhor lugar. Ao melhor lugar está em nós, obviamente, escolher o bem, escolher o bem. As cartas estão aí, mas é preciso saber lidar com elas. Você também pode escolher quais usar. Você não só recebe cartas, mas também tem a possibilidade de escolher. Você tem um mapa na sua vida, e muitos aspectos desse mapa na sua vida. Você pode escolher onde trabalhar, o que estudar, com que pessoas se relacionar, por exemplo, e pense em uma grande lista. A cor do seu cabelo, não? Embora obviamente existe a tintura de cabelo, hoje em dia sim, existe a possibilidade de mudar até mesmo a cor do cabelo. Mas eu quero dizer, em que cidade você nasceu? Você nasceu nessa cidade? Isso não se escolhe, pois você já nasceu. Quais são seus pais e irmãos? Você nasceu aí na sua família, obviamente, mas muitas coisas da sua vida você sabe que pode escolher. Escolha a vida e o bem, peça orientação a Deus. E mais uma vez quero te convidar, se você ainda não se juntou à minha amada comunidade Ser El Jai, te convido com muito carinho para se juntar. Aqui está, como te disse antes na descrição do vídeo, você tem um link
um enlace para se conectar, fazer perguntas ou meu número comunitário do WhatsApp. Você pode escrever para o número do WhatsApp. Que tudo seja com muita cura espiritual, cura emocional, cura física, em todos os sentidos. Para quê? É preciso lembrar e não esquecer para quê? Para que queremos a cura? Devemos pedir a Deus saúde, mas para qual propósito? Que seja feita a tua vontade, Deus Criador, com alegria e um bom coração. Esse é o grande objetivo. Sua abundância, para que você quer abundância? Para servir a Deus com muita alegria, ajudar o próximo, ou seja, sempre pensar que tudo o que queremos receber de Deus é para quê? Para ser um canal, um conduto limpo e puro, para que através de nós, contribuir primeiro para nós mesmos. Contribuir para a nossa família, entes queridos, vizinhos, cidade, país e o mundo inteiro. Se Deus quiser ser um canal puro para trazer somente o bem ao mundo inteiro e a todos os mundos. Que tudo seja com muitas bênçãos e sucessos.